Aleluias. Graça e paz, amém? Você pode se assentar. Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 40, verso 1 em diante, amém? Aleluias. Aleluias. Todos acharam? Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Oremos ao Senhor. Pai, eis aqui a Tua palavra, preciosa para nós, Senhor. É realmente o nosso guia, o nosso norte, a quem nos apegamos, Senhor, em dias difíceis, a quem nos apegamos, Senhor, quando as nossas forças se esvaem, e a quem nos traz, Senhor, realmente o alento, a quem nos fortifica, a quem nos impulsiona a ir além, ó Deus. A Tua palavra é assim das nossas vidas, e por isso nós glorificamos o Senhor por ela, e pedimos, Pai, que venha falar conosco mais uma vez nessa noite, através da Tua palavra. Nós Te damos a liberdade, Espírito Santo de Deus, de ministrar os nossos corações, de trazer essa palavra como alimento, Senhor, como a Tua palavra nos mostra, como o maná foi para aquele povo no deserto, um alimento que sustentava aquele povo em dias difíceis. Seja assim a Tua palavra hoje para nós, ó Deus, um alimento que nos fortalece, um alimento que redobra o nosso ânimo, um alimento que nos faz ir além, que possamos aprender com a Tua palavra hoje, Senhor, e sair daqui realmente impulsionados, ó Deus, encorajados pelo Teu Espírito Santo, sabendo que o Senhor é conosco, que o Senhor enviou o Consolador a nós, e nós podemos, através do Teu Espírito Santo, romper todas as barreiras, em o nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizendo-lhe em alta voz que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada e que ela recebeu da mão de Yahweh retribuição em dobro por todos os seus pecados. Há uma voz que clama em meio à terra desértica: preparai o caminho para Yahweh. Na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Sejai entulhado todo o vale, e todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória de Yahweh, o Senhor, será revelada, justo, e juntos todos a contemplarão, porquanto a boca de Yahweh o afirmou. Eis outra vez a voz que ordena, clama ao que indago, clama e ao que indago, que pois hei de clamar? E ouço a resposta: toda carne é erva, e toda a sua graça como a flor do campo, seca-se, a erva se murcha, e a flor, quando o vento de Yahweh sopra sobre elas, o povo não passa de relva frágil. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu que trazes boas novas a Sião, suba num alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com fortes brados, ergue-a, não tenhas receio, e proclama a cidade de Judá: eis que aqui está o vosso Deus. Yahweh, o Eterno, vem com poder, com o seu braço forte ele governa. A tua paga está guardada com ele, e diante dele segue o teu galardão.
Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços, ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que ama e mantém as suas crias. O verso 12 diz assim: ora, dizei-me que quem pode medir as águas na concha das mãos? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus aos palmos? Medir o pó da terra com o alqueire? Ou calcular o peso da terra? Ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno? Instruiu-lhe com os conselhos. Quem teve capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como a gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para realizar um sacrifício como nosso Deus merece, nem mesmo árvores suficientes para queimar este holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada, para eles são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com quem ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia com que o artesão funde, ou o ourives cobre com ouro, para a qual modela com correntes de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro, a fim de produzir uma imagem que não caia e que fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis ou não ouvistes? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos, e ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para nele morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada, e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, e ele sopra sobre eles, e então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o Altíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável e inextinguível, e a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? Por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Não sabes, não ouviste que o Eterno, Yahweh, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor daqueles que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam, ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Glórias a Deus. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para nós. Santo é o teu nome, Senhor. Nós podemos ver nesse texto algo diferente, algo singular, porque normalmente quando Deus ele levantava um profeta para falar ao povo,
Esse profeta era levantado para repreender o povo, para apontar o seu pecado, para dizer que o povo tem que se converter dos seus maus caminhos e se tornar ao Senhor. Mas quando nós chegamos aqui em Isaías 40, nós vemos algo diferente. O Senhor diz ao profeta: consolai o povo. Consolai o povo. Todas as vezes que nós vemos um profeta se levantar, o próprio profeta Isaías, se você pegar no começo do livro, você vai ver que ele foi chamado a exortar, ele começa exortando o povo. Se você for para o final do livro, os últimos capítulos, ele está exortando o povo, mas nesse momento ele é chamado a consolar. Jonas foi levantado pelo Senhor para exortar o povo de Nínive. Então, quando nós vemos o Senhor levantando o seu profeta para algo diferente, é porque o Senhor tem algo para nós aqui. O Senhor tem algo muito precioso para nós nessa palavra. Quando nós começamos a ler no comecinho, nós vamos ver que do versículo 1 ao versículo 11, o Senhor então, ele acalenta o coração de um povo. Ele diz que todos os seus pecados foram expiados, tudo aquilo que você tinha cometido, tudo aquilo que o povo tinha cometido como pecado já tinha sido pago em dobro, e que ele então estava ali liberado, ele já estava perdoado, ele não precisava mais estar sob um jugo. E ele começa a falar quem ele era, de como ele ama aquele povo. Como ele tem para ele, ele traz e cuida como se fossem realmente novilhos no seu colo, e ele abraça aquele povo. E quando nós enxergamos essa situação do Senhor consolando um povo que vinha pagando pelos seus pecados, por erros talvez repetitivos, que pagou o dobro do que deveria ter sido pago, pelas palavras do Senhor, nós vemos então a intenção do coração de Deus para com esse povo, a intenção do Senhor de levantar o ânimo. Eu não sei se você já se deparou com pessoas que passam por tribulação, passam por dificuldades. Em geral, toda vez que nós passamos por uma dificuldade grande, como o povo vinha passando aqui, uma tribulação, sofrendo por algo que realmente nós mesmos possamos ter feito, pecado contra o Senhor, muitas vezes o coração dessas pessoas, ele está abatido, ele está caído, ele está desamparado, ele se encontra de maneira que está frágil, ele se encontra de maneira que ele precisa então ser abraçado. Nessa noite o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem falado comigo através dessa palavra, e eu entendo que o que o Senhor quer falar conosco através dessa primeira parte, é que talvez nós estejamos passando por um tempo difícil. Talvez você na sua vida particular, na sua família, ou no seu trabalho, você tem passado por momentos difíceis. Mas o que a palavra do Senhor vem trazer para nós, é que esse tempo acabou. Esse tempo acaba hoje, em o nome de Jesus. O Senhor, Ele quer nos abraçar. O Senhor, Ele quer tomar cada um de nós em seus braços, nos levar a enxergar Ele como um pai que zela pelos seus filhos. Um pai que guarda, um pai que ama. É claro, um pai que exorta, um pai que corrige. Muitas vezes nós passamos por dificuldades pelas nossas próprias escolhas. E apesar de nós termos que passar por dificuldades, o Senhor, Ele vai nos abraçar. Ele vai nos levar a entender que esse tempo acabou, que as dificuldades elas vão passar. O povo passou por essas dificuldades, o povo passou por grandes tribulações. Diz a palavra aqui que eles pagaram o dobro do preço do pecado que eles cometeram. Então o Senhor se revela em um pai de amor. Um pai que quer retomar o ânimo daquele povo. Um pai que quer trazer para mim e para você um ânimo novo. Uma alegria nova em servir ao Senhor. Um novo impulso no nosso coração sendo retomado, de servir o Senhor com todo o nosso coração, não importando mais o que passamos ou deixamos de passar, porque nós temos um Pai de amor
que nos acolhe e nos guarda. Um Pai que se preocupa conosco. Um Pai que toma-nos em seu braço. E nós podemos ver que o Senhor, Ele vai 11 versículos falando com o seu povo, para que o povo retomasse o ânimo. Quando nós vemos essa insistência do Senhor, de falar quem Ele é, o como Ele nos ama, Ele fala ao seu povo: tu que trazes boas novas a Sião, suba ao alto monte. Talvez você deixou de subir e proclamar a palavra de Deus, pelas tribulações que você tem passado. Nessa noite o Senhor, Ele quer te impulsionar a fazer a obra do Senhor. Fazer você e eu olharmos para a frente, não nos importando com o que passamos, mas sim com o que há de vir, com o eterno, com a palavra que está liberada sobre as nossas vidas hoje. Aleluias. Sabe, quando nós passamos por dificuldades, muitas vezes nós ficamos desacreditados. Eu não sei você, mas quando eu passo por alguma coisa que seja uma dificuldade para mim, eu me envergonho, ou algo que eu deveria saber fazer e não conseguir fazer, aquilo me pesa. Eu tenho certa dificuldade de lidar com isso. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que, poxa, eu deveria ter acertado, eu não podia errar nisso. Quando nós começamos a olhar o verso 12 em diante, nós começamos a ver então um Deus se revelando a nós com toda a sua majestade e poder. Quem é o Senhor? O grande e poderoso Deus. Aquele que ajuntou as águas nas conchas das mãos, que estendeu os céus como cortina. Quem poderia ter dado instrução a esse Deus? Quando nós vemos Deus se revelando a esse povo, Deus falou fortemente ao meu coração, que muitas vezes nós precisamos ser lembrados de quem Deus é. Em meio às nossas dificuldades, nós esquecemos quem Deus é. Nós esquecemos o quão poderoso Ele é. Que todo o poder de mudar a nossa situação, o nosso coração, está nas mãos do Senhor. Não está nas nossas mãos. Muitas vezes quando nós passamos por essas dificuldades, o nosso coração se encontra assim. Eu me lembro certa vez, eu era adolescente, e eu estava viajando, uma tia minha tinha convidado para eu ir à praia com a família dela, meu primo e tal. Quando eu liguei para minha mãe, para dizer que estava tudo bem, como é que estava, já tinha uns dias que a gente estava lá, eu vi um latido bem grande de cachorro, e nós tínhamos um cachorro pequeno em casa, e esse latido era um latido diferente. E aí minha mãe falou: apareceu uma cadela aqui muito bonita, e mansa, estava perdida na rua, toda com medo, e eu coloquei ela para dentro de casa, ela vai ficar conosco. E eu achava que não era um cachorro tão grande, de repente era um cachorro assim, com porte de um labrador, manso, muito manso. Minha mãe deu o nome para ela de Pitucha. E a Pitucha era uma cachorra que acho que ela deveria ter sofrido muito, maus tratos, seus antigos donos. E os primeiros meses que ela ficou na nossa casa, eu lembro que você falasse alto com ela, se chegasse perto dela, ela se encolhia toda, tinha às vezes que ela até urinava, de tanto medo que ela tinha, como se a gente fosse bater nela, mas a gente nunca levantou a mão, nunca precisou nem corrigir ela, de tão mansa que ela era. Mas essa experiência que ela teve com os seus antigos donos, tornaram ela tão acanhada que você não poderia falar alto perto dela, que ela já se encolhia, ela urinava, ela ficava morrendo de medo. Quantas vezes eu e você não nos encontramos numa situação dessa? Às vezes açoitados pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, com medo, que nós precisamos ser lembrados. Quem é o nosso Deus? O povo estava abatido. Eu fico imaginando cenas que nós vemos de guerra,
povo sendo destruído, e de repente acabou a guerra, e aquelas pessoas com uma falta de esperança. É a única coisa que me vem na mente nesse momento aqui. Pessoas falta de esperança, sem saber aonde recomeçar, passado por uma grande tribulação. Mas o Senhor vem e mostra quem Ele é. O grande e poderoso Deus. Quem poderia dar instruções a esse Deus? Quem poderia ter ensinado a como julgar? Esse é o nosso Deus. Talvez eu e você estejam passando por situações que nos deixam abatidos, preocupados, com medo do amanhã. Mas eis aqui o nosso Senhor. Ele quer se revelar a você dessa maneira. O grande e poderoso Deus, cujo qual nós não conseguiríamos fazer um holocausto com todos os animais do Líbano, porque seria insuficiente. Não haveriam árvores suficientes. Quão grande é o nosso Deus. Esse é o teu Deus, meu amado. Esse é o Deus que te carrega hoje pelo colo. Eu não sei pelo que você tem passado, mas o Senhor fala para você nessa noite: esse tempo acabou. Esse tempo acabou. É um tempo de rompermos. É um tempo de nos alegrarmos no Senhor. De desfrutarmos da glória do Senhor nesse lugar. Da alegria de Deus nas nossas vidas. Esse é o nosso Deus, aleluia. Eu estava lendo essa parte do texto, lembrando de algumas situações na minha vida. Uma outra coisa que eu me lembrei, quando eu tinha meus 14 ou 15 anos, eu estava na escola, e eu não conhecia o Senhor ainda, um pouquinho antes de eu conhecer a Natália, e eu tinha uma namoradinha que estudava em horário diferente do meu. E eu ia no final do horário de aula dela, eu estudava de manhã, ela à tarde, para esperar ela para ir embora com ela até a casa dela. E certo dia, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que uns 30 ou 40 adolescentes da minha idade, mais ou menos, eles ficaram bravos comigo e queriam me pegar naquele dia. E um amigo meu falou: cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei: mano, eu não fiz nada, não devo nada, não briguei, eu não tinha feito realmente, eu nem conhecia aquelas pessoas, eu não sabia porque eles estavam bravos comigo. Talvez eu possa até ter feito, mas eu não sei o que eu fiz para eles, eu não sei o motivo que eles estavam bravos comigo. Ainda assim, o corajoso, né? Quem me conheceu quando eu me converti, não foi muito tempo, né, Neuzinha? Aquele meu porte atlético, assim, um pouquinho mais magro que o Lucas, alto, 30 moleque para me pegar ali, né? Eu falei: pelo menos eu sei correr, né? Aí quando eu vi aquela cambada chegando perto, né, eu fui ficando pálido. E aí eu olhei para trás assim, tinha um rapaz assim, que era um moleque meio da pesada, assim, literalmente, que além de ser meio malandro, era um cara grande. Pensa num cara grande. Seus 17, 18 anos, já devia ter uns 100 e poucos quilos já, bem grandão. E aí eu olhei para a cara dele e falei: cara, você precisa me ajudar. Esses caras querem me pegar, eu não sei, eu não fiz nada, cara. Ele falou: fica tranquilo, fica aqui. Eu falei: beleza. Aí foram chegando aquelas 40 pessoas lá para me pegar. Chega aí. Falaram para mim: vem aqui. Eu olhei para a cara dele, né, como quem diz: será que esse cara vai fazer alguma coisa mesmo ou não? O cara falou: pode ir lá. Eu, apesar de ver aquele tamanho homem atrás de mim, que devia pesar uns 5 de mim, pelo tamanho dele, pelo meu tamanho naquela época, né, eu não confiei que ele fosse me ajudar. Eu não confiei que ele fosse fazer alguma coisa por mim. Ele nem precisou fazer nada. Ele só ficou ali. Eu fui lá, falei isso: cara, e aí, como é que vai ser? Eu falei: cara, não vai ser nada, eu não fiz nada para vocês, o que está acontecendo? Então tá bom. Eles viraram e foram embora. E eu virei e voltei para trás do grandão, é claro, né? Mas quantas vezes eu e você não passamos por dificuldades tamanhas, que nós olhamos a dificuldade e não olhamos o tamanho do nosso Deus. E não olhamos quão poderoso é o nosso Deus. Ou nós até olhamos: e aí, será que vai ser isso mesmo, Deus? Será que eu vou ter que ir lá enfrentar sozinho esses 40?
Quantas vezes nós duvidamos do poder do nosso Senhor? Quantas vezes? E o Senhor se revela a nós em todas as vezes como um Deus de amor, todo-poderoso, que move céus e terras pelos que são dele, que os abraça, os guarda, nos livra em todo tempo. E nós vamos seguindo vendo a grandeza do Senhor, todo o seu poder, e de repente nós chegamos no verso 27, e de repente o profeta diz assim: por que, pois, reclamas, ó Jacó? Por que, pois, se queixas, ó Israel? Por que, pois, lamenta, Tiago, Ribave, Sorocaba? Porque, pois, nós não confiamos então no nosso Deus. Nós vemos a sua grandeza, nós somos livrados em todo tempo. Nós tivemos um momento nessa semana de muita alegria na nossa célula. Cuja irmã Suelene, ela está aqui hoje. Suelene, dá um tchauzinho para mim. Glórias a Deus, irmã. Ela e a família foram acometidos de um acidente gravíssimo na estrada, estavam em Goiás, passando férias, amém? O caminhão veio, capotou, não sei se todos viram as fotos, ficaram sabendo. Sem um arranhão, né, irmã? Guardados pelo Senhor, aleluias, guardados pelo Senhor. Esse é o nosso Deus. E muitas vezes nós estamos reclamando, muitas vezes nós estamos descontentes, pensando. Aí o Senhor continua nos dizendo: o Eterno não se interessa pela minha situação, diz aqui, né? O profeta falando pelo povo. E ele exorta o povo: não sabes ou não ouviste que o Eterno, Yahweh, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, o seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Muitas vezes nós estamos cansados e nós não conseguimos entender que quem vai renovar as nossas forças é o Senhor. Quem pode trazer um ânimo novo na minha e na sua vida é o Senhor. Eu não sei aonde você tem procurado um renovo, mas se não for na palavra de Deus, meu amado, você vai se cansar, você vai se fadigar, você vai tropeçar, você vai cair, não importa a sua idade. Mas se nossa esperança estiver no Senhor, a promessa do Senhor para mim e para você é que nós vamos voar como águias, correr e não vamos nos fadigar, caminhar e não se cansar, aleluias. Aleluias. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Porque não importa quão boa a situação pode estar para você ou para mim, sempre vem o dia mau. E é nesse dia mau que nós podemos ver o Senhor mais perto. É nesse dia mau que o Senhor quer te abraçar também. Não só no dia mau. Tudo o que acontece por dia ser bom, acontece pelas mãos do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer nos tirar desse momento de escravidão, de peso, de jugo. E tem falado para nós: olha para frente. Olha para o alvo. Olha para o alvo. Não desiste. Não para. Oh, aleluias. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Pai. Pai, porque nós sabemos o quão pequeno nós somos, ó Deus. O quão limitados somos, ó Pai, como não temos nada de valor a Te oferecer, ó Deus. E ainda assim o Senhor olha para nós. Ainda assim o Senhor estende as Tuas mãos para nós.
O Senhor mostra a tua grandeza e o teu amor. O Senhor nos acolhe pelos braços. O Senhor, Pai, nos fala do teu poder e da tua maravilha sobre as nossas vidas. O quão poderoso tu és, ó Deus, o quão sábio és, que nós não podemos compreender. E o Senhor nos exorta, porque reclamas, porque olha para trás. Pai, em nome de Jesus, muda o nosso coração. Transforma o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Renova as nossas forças, ó Pai. Transforma a situação, ó Pai, que estamos vivendo. Pai, mostra para nós, Pai, a tua vontade. Levanta, Senhor, a nossa cabeça, Pai, para que possamos enxergar o Senhor, o alvo, aonde o Senhor quer que nós possamos chegar. Pai, isso se revela para a nossa vida pessoal, para as nossas frustrações particulares. Se os nossos negócios não estão indo bem, se a nossa família não está bem, o Senhor se revela assim para nós hoje. Pai, se o nosso ministério não está indo bem, o Senhor também se revela dessa maneira hoje a nós. Oh, ó Senhor, ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus, renova o nosso coração, ó Deus, renova o nosso coração, Pai. Não nos permita olhar para baixo, Senhor, não nos permita olhar para trás. Vem com o teu bálsamo, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Traga cura, Senhor, ao nosso coração. Cura os nossos corações, ó Deus. Para que possamos enxergar somente, Senhor, o Senhor, o nosso comandante, o nosso general, nos dando ordem de batalha, arregimentando esse exército que aqui está se formando, Senhor. Pois grande é a tua obra nesse lugar, grande é a tua obra nas nossas vidas, grande é o teu transformar nos nossos corações, e por isso nós te glorificamos, Deus. Não há outro igual a ti, Senhor. Pai, não somos dignos, Senhor, da tua graça, não somos dignos, Senhor, do teu favor, mas o Senhor morreu por nós. Oh Espírito Santo de Deus, por isso nós te louvamos, ó Deus, e com esse coração, ó Deus, como igreja do Senhor, pedimos, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos em nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias.